Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa obra de evangelização. Vamos estar falando sobre o seguinte tema: idolatria, e vamos estar refletindo e mergulhando nesse tema. Amém? Vamos estar dando início a esse vídeo com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Eu consagro esse pequeno vídeo aos cuidados de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e ao manto e à proteção da Virgem Maria Imaculada. Amém. Vamos estar falando sobre o seguinte tema. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, que diz assim: Não terá outros deuses além de mim. Não terá outros deuses diante de minha face. Palavra do Senhor. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Mas de fato, o que é idolatria? A idolatria é quando o homem ele presta veneração, culto de adoração à criatura no lugar do Criador. Primeiro vamos aqui organizar os fatos. Esse texto de Êxodo, no capítulo 20, existe uma imensa confusão por parte de algumas denominações, onde aqui no canal já tem um vídeo esclarecendo, exemplo, as questões da imagem. Um vídeo aqui, católico não adora imagens, já aqui no canal explica especificamente o texto de Êxodo no capítulo 20, onde o próprio Deus manda fazer imagem e explica a origem desse texto. Então, sobre esse assunto das imagens, não vou me estender aqui nesse vídeo, porque já tem 2 vídeos tratando desse assunto. Tem uma live, você vai na pasta aqui do canal em vídeos longos, e tem também em vídeos curtos, católico não adora imagem. Então, 2 vídeos que trata desse assunto. Esse terceiro vídeo nós iremos falar de outros tipos de idolatria, tá bom? Então vamos tratar de outros assuntos. Católico não adora imagem, imagem não é idolatria, e já tem vídeo aqui no canal tratando do assunto. Bom, vamos começar a explicação desse vídeo à luz do catecismo da Igreja Católica, a opinião da Igreja, porque a opinião da Igreja é a mais importante do que as nossas opiniões. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2112, ele vai falar especificamente assim: o primeiro mandamento, idolatria, o primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em deuses fora de Deus, que não venera outras divindades que não único, ou seja, condena que a gente adore outros deuses além de Deus, porque deuses não existe. Deuses é uma expressão do paganismo. Nós só acreditamos em um Deus. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo São Pedro, também pela nossa linda Igreja Católica, o primeiro Papa da história da Igreja Católica, Pedro fala assim: a esse Jesus Nazareno, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, e não haverá nenhum outro nome que tem tanto poder. Então, Pedro fala da autoridade do nome de Jesus, da mesma maneira que o apóstolo São Paulo também fala lá na carta de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, que diz que no céu, na terra e nos infernos,
todo joelho terá de se dobrar para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma outra adoração, o católico, o cristão, edificado na fé, ele presta para outra criatura, para outro ser que não seja para Deus. Mas a palavra adoração, ela às vezes ela é mal interpretada. O que é adorar de fato? Adorar é quando a gente inclina todo o nosso ser para Deus. E aqui a idolatria é quando a gente coloca a pessoa, o ser humano em si, ele coloca algo no lugar de Deus, porque Deus é o centro do nosso ser. Deus é o centro da nossa vida. Então a idolatria, segundo a luz do catecismo, fala que não, o primeiro mandamento condena o politeísmo, né? E fala, o homem não acredite em Deus afora de Deus. Não existe outro Deus, só existe um Deus. E o Deus, ele é caracterizado, nós entendemos que é a Trindade. Nós vemos aí dentro da Sagrada Escritura, no Velho Testamento, o exemplo de Deus Pai, Jesus como Deus Filho, e ali em Atos dos Apóstolos nós temos aí o primeiro exemplo da terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo. A Trindade é 3 em 1, não se divide, e é esse que é o Deus que nós acreditamos, adoramos e temos como nosso Senhor. Aí continua o catecismo. A Escritura lembra constantemente esta rejeição ao ídolo, ouro, prata, obras de mãos dos homens, a quais tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Esses ídolos vão, tornam-se pessoas vãs. Aqui, tocando nesse assunto específico, volto a falar. Aqui estou diante de um exemplo. Tem boca e não fala, tem mão e não se move. Aqui está nosso Deus. Nós já entendemos que aqui não é Deus. A Virgem Maria não é Deus. Ela é aquela que aponta o Cordeiro, segundo aquilo que fala Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5. Ela diz, fazei tudo que ele vos disser, como uma serva do Senhor. Em relação à imagem, mais uma vez, bato nessa tecla. Aqui não é Deus e não há problema algum em você ter uma imagem, porque o próprio Deus manda fazer imagem. Então, em referência ao texto do catecismo, por isso que eu estou mais uma vez tocando nesse assunto, apesar de já ter vídeo esclarecendo mais profundamente nesse canal sobre a relação das imagens, né? Então o catecismo continua. Seja como eles o que fabrica todos que neles confiram. Salmo 115. Deus, pelo contrário, é Deus vivo, João, que faz viver e intervém em vitória. A idolatria não diz respeito somente a falsos cultos pagãos, então vai além. Ela é uma tentação constante à fé, consiste em divinizar o que não é Deus. Então quando você começa a divinizar as coisas que não é Deus, começa a colocar as coisas no lugar que deveria ter somente a Deus, aquilo é idolatria. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2182, vai dizer que aquele que falta à missa, aquele que não pode ir à missa, à celebração, os dias de domingo, comete um pecado grave, que é o pecado mortal. Porque você deixou de prestar culto a Deus. Este pecado fere a Deus diante do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse pecado é um exemplo de idolatria. Você trocou a Deus por outra coisa, porque é o mandamento da nossa igreja. Você tem a obrigação de ir adorar e, se não, receber Jesus aos dias de domingo na Eucaristia. Quando a pessoa tem uma academia e aquela academia tira o seu tempo de rezar, isso é uma idolatria. Quando essa academia tira teu tempo de ir à Santa Missa, isso é uma idolatria. Quando essa academia ela tira o tempo e o espaço devido a Deus, isso é idolatria. Claro que o ser humano ele necessita de cuidar da sua saúde. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas tudo quando aquilo não ocupa um espaço e um lugar que era para ser dado de Deus. Se você já ofertou para Deus o que é de Deus, não tem problema nenhum. Mas se você não tem tempo para Deus e aquilo que você está usando, seja como qualquer outro tipo de exemplo, está ocupando o lugar que era para Deus, e isso também é considerado como idolatria. Muitas pessoas têm, por exemplo, também a idolatria ao dinheiro.
Tem pessoas que fazem do dinheiro seu Deus, sua fortuna seu Deus. Acha que pode tudo, acha que pode comprar tudo e aqui começa a divinizar sua situação financeira e muitas situações como essa, as pessoas não têm mais uma fé centralizada em Deus, porque acha que seu financeiro pode resolver tudo. A pessoa deixa de colocar sua fé no Criador e coloca sua fé no material criado pela criatura. Isso também é um exemplo de idolatria. Então o catecismo ele vai advertendo. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração à criatura no lugar do Criador, no lugar de Deus, que se trata de deuses ou de demônio, por exemplo, o satanismo. Também tem um tipo aqui, segundo o catecismo, que ele vai falar da idolatria ao satanismo, né? Que é a religião que cultua Satanás como seu Deus. Aí já é um outro grau de idolatria que claramente ele tem aquele ser, aquele anjo decaído como seu Deus, né? Sobre esse assunto não vou me estender porque a claridade da compreensão já é o suficiente e o YouTube pode me notificar. Mas já entendemos, só pela gravidade do assunto, nós já entendemos que é idolatria. Então continua. Do poder, do prazer, da etnia dos passados, do estado do dinheiro, não poder servir a Deus é o dinheiro, como quando eu citei aqui também o exemplo do dinheiro. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta. Numerosos mártires recusaram-se até simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus e, portanto, incompatível com a comunhão divina. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2114, diz assim: a vida humana unifica-se a adoração, único mandamento de adorar o único Senhor. Simplifica o homem e livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inata ao homem. Idolatria é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus, indestrutível noção de Deus. Ou seja, o homem foi criado por Deus. O ser humano foi escolhido por Deus. Eu fui criado por Deus. Eu fui sonhado por Deus. Você também foi criado e sonhado por Deus. O sentido pelo qual fomos criados é adorar a Deus. É prestar um culto de adoração a Deus. É exaltar a grandeza de Deus. É ser o centro de seu ser, da sua confiança. O sentido da vida humana, o sentido da existência, o sentido de nossa vida parte do ponto inicial para o entendimento de que Deus ele deve ocupar o centro pelo qual ele foi criado. A finalidade da nossa vida, da nossa existência, ela se conclui quando ela entende que Deus é o centro da sua vida. Então, a pessoa que mantém seu pensamento em Deus, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que presta culto de oração a Deus, e esse é a finalidade pela qual foi criada. Quando o homem se afasta de Deus, da oração e da busca a Deus, as coisas materiais e até as superstições ocupam o lugar que é para Deus. Todas essas coisas que ocupam o lugar de Deus, temos, por exemplo, da superstição. Por exemplo, citamos aqui o exemplo do ateísmo. O ateísmo são aquelas pessoas que, segundo elas, não acreditam na existência de Deus. Mas essas pessoas cometem o ato da superstição. E eu vou fazer aqui também no canal um vídeo relacionado à superstição. Por exemplo, pessoas que têm atrás da sua porta ferradura para dar sorte. Aquilo é o tipo de idolatria. Estou colocando minha fé naquilo como que aquilo fosse resolver o meu problema. Então, esses tipos de exemplos a gente pode se ter por idolatria. Existe outro inúmeros exemplos que a gente possa citar aqui como que é a idolatria. Quando a gente olha para o Velho Testamento da Sagrada Escritura, nós vemos relato de inúmeros homens e mulheres de Deus que não se curvaram a outros deuses, a servir e adorar de livre consciência. É importante esse destaque, de livre consciência. Porque muitas pessoas, pela ignorância, não entendem que aquilo é uma idolatria. Não entendem que aquilo é outro Deus. Por exemplo, dentro da nossa Igreja Católica, nós temos aí, abaixo da Trindade, a Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Nós temos também, né, na aula do Lia e perto do Lia, temos ali São José, temos ali
os arcanjos, temos a hierarquia dos anjos, temos os santos. Nenhum desses seres, por mais alto grau especial e conquista na terra, ocupa o lugar de Deus. E quando a gente olha, chega dentro da igreja católica, por um exemplo, nós vemos ali aquele santo ocupando altares, de maneira nenhuma aquelas imagens ocupam o lugar de Deus. É uma seta para Deus. Elas são como João Batista, aquele que aponta. Porque quando a gente olha para aquela imagem, nós lembramos de Deus, nós lembramos do que Deus fez na vida daquele homem, e automaticamente meu coração se inflama de amor também para buscar a Deus. Uso a medalha aqui de Nossa Senhora, a medalha milagrosa. Ela é o meu Deus de maneira nenhuma, mas quando olho para a medalha e a história relacionada da medalha, eu vou buscar a Deus. Então há fatos que tem como distinguir e diferenciar, e há outros tipos de ações que ela ocupa o lugar que era para Deus. Por exemplo, a Eucaristia é a única matéria na face da terra que podemos acreditar que é o Jesus vivo, como ele deixou ali no Evangelho de São João, no capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu, como ele mesmo celebrou na primeira instituição sagrada da Eucaristia, na primeira missa. Fazer isso em memória de mim. Ali pode ser adorado, ali podemos curvar o joelho, e a adoração não se resume a curvar-se a joelho, porque quando a gente olha para a própria Sagrada Escritura, como ali esse Moisés estava no deserto, e lá no deserto ele estava tendo uma certa dor de cabeça, uma certa confusão para administrar toda aquela multidão. Nós sabemos que o sogro de Moisés deu a ideia de Moisés dividir ali entre grupo de pessoas para administrar toda aquela multidão. Naquele momento, diz a Sagrada Escritura que o sogro de Moisés se ajoelhou para Moisés. Ali, aquele ajoelhamento ali é se prostrar, porém não se mistura com adorar. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, nós vemos também que o sonho ali de José do Egito foi de seu pai, seus irmãos se curvando para José, como um ato ali do próprio sonho profético. Aquele ato de inclinação foi adorar? De jeito nenhum. Então a gente tem que saber administrar e interpretar com a luz do Espírito Santo as coisas e a Sagrada Escritura, e espero que esse vídeo te ajude. Tudo pode ser um jogo de bola, pode ser um dinheiro, pode ser uma ida ao shopping, pode ser uma coisa qualquer. Se aquilo te tira da Santa Missa, se aquilo te tira da adoração, se aquilo te tira do lugar de Deus, se aquilo te afasta de Deus, é uma idolatria. É um ato de idolatria, porque você tem que prestar o culto de adoração a Deus, inclinar o coração, inclinar o corpo, a mente, e aquele tempo, aquele espaço entre a criatura e o Criador. Espero ter te ajudado. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.